Então, classificação das constituições. Vamos dar uma ideia. Então, nós vamos ter categorias, tá certo? De que dentro dessas categorias nós temos tipos de constituição. Então, como que as constituições podem ser classificadas? Primeiro, as constituições podem ser classificadas quanto ao seu conteúdo, ok? Quanto ao seu conteúdo, nós vamos classificar as constituições de duas formas: constituição material e a constituição formal, ou seja, o que essa Constituição traz? Material é aquela que ela é exclusivamente normas constitucionais. Então, somente aquela parte que nós consideramos constitucional, de fato, material, que seria as formas de governo, o sistema de governo, a aquisição de poder, os direitos e garantias, certo? Que pertencem aos cidadãos. Essa seria a Constituição material. Então, tem algumas constituições que só trazem isso. Agora, tem Constituição que também é considerada formal, porque além dessas normas consideradas materialmente constitucionais, ela também traz normas formalmente constitucionais, ou seja, ela também traz normas que vão regulamentar outras áreas. Então, a nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição formal, porque além de trazer as normas propriamente ditas constitucionais, direitos e garantias, e a regulamentação do Estado, ela também traz normas que vão ser complementares, normas que vão organizar o Estado, que vão orientar a parte econômica, a parte dos poderes. Então, nós temos aqui dois tipos de Constituição quanto ao conteúdo, material e formal. Nossa Constituição, ela é formal. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita e não escrita. A nossa Constituição, veja, ela é escrita, porque a Constituição escrita ela é codificada e sistematizada em um único documento constitucional escrito. Então, você tem a Constituição, nossa Constituição ela é escrita, nós temos em um conjunto, em um livro só, as nossas leis sistematizadas. As não escritas, elas podem tanto ter textos constitucionais escritos, mas elas também elas podem não estar sistematizadas em um único documento, tá certo? Elas podem levar em consideração, por exemplo, os costumes, a jurisprudência e algumas leis que são constitucionais para formar a sua Constituição. Então, ela não tem apenas um conjunto de normas constitucionais escrito, ela também leva em consideração a jurisprudência e os costumes. Então, a nossa Constituição, neste caso, quanto à forma, ela vai ser uma Constituição escrita. Quanto à origem, aí nós vamos ter em relação ao processo de positivação da Constituição, ou seja, como que essa Constituição ela se tornou, ela foi constituída, certo? Como é que ela foi imposta ao povo, ela teve origem vamos dizer assim, de um processo democrático. Então, qual é a origem de impositividade dessa norma, dessa Constituição? Então, ela vai poder ser promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. A Constituição promulgada é aquela que é democrática, tem origem democrática, certo? Ou seja, quem lhe deu esse poder foi o próprio povo, certo? Através dos seus representantes. Então, ela também pode ser chamada de Constituição democrática, popular ou votada. Então, o que é uma Constituição promulgada? Aquela que é elaborada pelos representantes legítimos do povo. Já a Constituição outorgada vem dessa ideia de outorga, de imposição. Então, é uma Constituição imposta, geralmente pela vontade do outorgante, do representante, de um imperador ou de um ditador, certo? Então, os ditadores, eles vão impor as leis ao povo. A Constituição pactuada, ela é fruto de um acordo de vontades. Elas geralmente são constituições que elas surgiram em países, em estados que estavam em guerra civil e tinham dois ou mais grupos de poder que, em um determinado momento, eles vão fazer uma trégua e vai surgir uma Constituição que atenda os interesses
desses grupos para poder gerar uma unidade de um Estado. Então, é uma Constituição pactuada, acordo de vontade entre agentes revolucionários. E nós temos também, quanto à origem, a cesarista, ou também chamada plebiscitária, que seria aquela criada por um ditador e depois submetida à aprovação do povo. Tá certo? Então, por exemplo, a Constituição Napoleônica foi assim, né? Ela, inicialmente, ela seria pelo poder constituinte, depois Napoleão vai lá e aí vê que aquele poder constituinte estava fazendo leis que não interessavam a ele, então ele vai lá e ele mesmo elabora uma Constituição de acordo com seus interesses, e aí depois submete ao povo, né? E aí nós temos, então, uma Constituição cesarista. Constituições brasileiras, dentro desse aspecto, entre promulgada e outorgada, nós temos no material de vocês, está lá 2 colunas bem claras, nós temos as constituições promulgadas, certo? Aquelas que tiveram a participação popular, que foram fruto de um processo democrático. A de 1891, que é a republicana, a de 1934, chamada da Revolução Constitucionalista, a de 1946, que é um processo de redemocratização depois do Estado Novo, e nós temos aí a de 1988, que é a atual, conhecida como a Constituição Cidadã, a Constituição que estabelece um Estado Social de Direito. As outorgadas, aquelas que foram impostas à sociedade, ou seja, não passaram por um processo democrático, a primeira Constituição de 1824, que foi a Constituição Imperial, a de 37, que estabeleceu o Estado Novo, com Getúlio Vargas, conhecida também como Constituição Polaca, porque ela teve influência da Constituição polonesa, de origem fascista, e a Constituição de 67, que foi o golpe militar de 64, e a Emenda Constitucional 1 de 1969, da ditadura, que alguns não consideram Constituição, mas outros consideram porque ela foi um novo documento dentro desse regime militar. Então, está aí um quadro geral sobre as constituições promulgadas e outorgadas no Brasil. Quanto à elaboração, são 2 classificações, dogmática ou histórica. Dogmática é aquela que sistematiza e é sistematizada a partir de ideias fundamentais, tá certo? É um processo de discussões, de ideias ou de ideologias que estejam influenciando a elaboração dessa Constituição. Então, por exemplo, o liberalismo é uma ideologia que influenciou a Constituição, o Estado democrático de direito, a ideia de um Estado social. Então, são ideias que influenciam algumas constituições. Já a Constituição histórica, ela é aquela que vai ser resultado de um processo longo, ao longo da história, que leve em consideração os costumes de um povo. Então, nós podemos dizer que a Constituição norte-americana, ela é também uma Constituição histórica, tá certo? Embora ela tenha tido ali aquele momento, né, da Revolução, que ela vai ser instituída, mas ela é resultado dos costumes daquele povo, tá certo? A Constituição britânica também. Quanto à estabilidade, ou alterabilidade, mutabilidade, a Constituição podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis, semirrígidas, superrígidas. O que é imutável? Seria aquela ideia de uma Constituição que o conteúdo dela não vai mudar, tá certo? Então, geralmente, nessas constituições ditatoriais, a ideia é fazer uma Constituição que não mude, tá? Mas nós sabemos que a Constituição, ela, na prática, ela vai acompanhar as transformações, né, as lutas de poder, e ela vai ser alterada. Então, a imutável seria a ideia de uma Constituição que não se altere. Constituição rígida, ou flexível, ou semirrígida, ela tem a ver com o processo que seria mais dificultoso ou não de mudanças, certo? De transformações das suas leis, tá certo? De alteração das suas leis. Então, uma Constituição rígida é aquela que exige um processo de alteração. Para alterar a Constituição, existe um procedimento solene, né? Ela depende de um procedimento solene, ou seja,
mais fácil, né? A semirrígida é aquela que material, aquela que define os estaduais. Então, essa semirrígida, ela cria um processo um pouco dificultoso para a mudança dessa parte material, mas ela é mais flexível na sua parte formal. E nós temos uma outra nomenclatura, que é a superrígida, que seria aquela que pode ser alterada por um processo legislativo diferenciado. Ou seja, ela tem um processo, permite mudanças, então ela tem um processo dificultoso para alterar a sua parte material, e ela tem uns pontos que ela considera imutável, que é aquilo que nós chamamos na Constituição de cláusulas pétreas, aquelas que somente uma nova Constituição poderia, ou seja, ela não pode mudar, aquelas são pontos da Constituição que não são passíveis de mudança. Somente com uma nova Constituição nós poderíamos, então, ter mudança nessas cláusulas chamadas cláusulas pétreas. E, para finalizar, nós temos com a ideologia, pessoal, que pode ser de duas formas, ortodoxa ou eclética. Uma Constituição ortodoxa é aquela que teria uma única ideologia, por exemplo, a Constituição chinesa. Já a eclética é aquela que sofre influência de várias ideologias que se conciliam, que é o nosso caso, a Constituição brasileira, ou seja, seria a influência de várias ideologias dentro do seu momento, seu processo de elaboração da Constituição. Então, essa foi a nossa apresentação sobre classificação das constituições.